Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, inscrito no canal, aos amigos e às amigas e também aos inimigos também, porque nós temos que apresentar Deus a todos, porque estamos atravessando um tempo onde você não procura inimigo, o inimigo é que se faz inimigo seu. Davi, de modo algum, era inimigo de Israel, inimigo de Saul. Muito pelo contrário, Davi procurou ajudá-lo da maneira que ele pôde, o possível, através de espiritualidade, daquilo que Deus queria que ele fizesse, mas, infelizmente, foi interpretado mal por muitos invejosos que tem neste mundo de meu Deus. Eu quero dar início a esse trabalho aqui, já orando e lendo a palavra de Deus para com que vocês, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, tenham compreensão um pouco da palavra de Deus, porque estamos atravessando um tempo que o ensino já não é mais fundamental para a igreja. Os líderes religiosos, infelizmente, têm trazido tantas coisas que têm desviado a visão e a mente e o coração das pessoas que desejam a palavra, mas têm se deparado com argumento técnico, sábio, de homens, mestres e doutores para lhe trazer uma oração de bênção, de vitória, de livramento, uma oração, você veja que virou uma febre lá, no meio deles. A grande maioria das igrejas abraçaram, surge um com a ideia e todos ao redor abraçam e vê que aquilo é bom e se estabelece aqui, naquilo e não tem mais nada para oferecer às pessoas. Então, por isso que eu me coloco diante desta coisa que está aí, ao contrário. Mas vamos orar dando início a esse trabalho. Eu estou gravando porque eu decidi que nas quarta-feiras eu faço o culto, vai ficar assim. Um dia de culto presencial na quarta-feira e outro dia, na outra quarta, será gravado. Uma mudança que eu estou fazendo aí. E não sei se hoje domingo vai ser assim, mas domingo vai ter culto à noite, Santa Ceia, se Deus quiser. Eu já lhe convido para você vir tirar suas dúvidas. Não fique preso ao sistema denominacional, não. Venha e veja. Faça como Natanael. Analise que eu estou pregando aqui ainda é para você ter um entendimento, uma clareza das escrituras. Veja bem, Filipe apresentou Jesus para Natanael. Mas só que o conversar de Filipe não foi o bastante para trazer uma confiança a Natanael do que ele dizia que tinha conhecido e visto Cristo. Então, qual foi a atitude de Filipe? Venha e veja. Qual é a tradução disso mais clara, sem botar ideia minha? Venha conferir. Olhe, se a palavra se fez carne e não está no meio de nós. E Natanael logo tomou atitude e foi conferir se isso era assim. E chegando lá, Natanael pôde contemplar do Senhor a seguinte palavra: está aí um israelita que não há dolo. Qual é a revelação disso? Está aí um homem que não há engano, que não há sujeira dentro de si e que prefere ver, conferir se isto é assim mesmo. Não é
dizer que está indo em uma campanha, não dizer que está indo à igreja, conferir a palavra se assim está escrito e assim será feito e tomar posse. E Natanael se alegrou quando viu Jesus dizendo: eu vi quando você estava orando debaixo daquela figueira. E ele: de onde tu me conheces? Você vê? Quando uma pessoa apresenta Jesus, não como está sendo apresentado hoje aí, que é uma linguagem diferente, como vocês já ouviram e visto, que minha linguagem é completamente diferente da linguagem dessa liderança evangélica que está aí. Não que eu seja melhor, seja mais sábio, mas eu prefiro ficar com o assim diz o Senhor, debaixo da unção de um profeta. Por quê? A Bíblia traz relato de que sobre os seus santos, o profeta, é que Deus revela as coisas. E quando eu falo de profeta aqui, eu não estou falando daquele profeta que está estabelecido na igreja, que lhe oferece uma chave de carro, de apartamento. Não, isso não. Esse tipo de profeta está aí. E muitos, não são poucos não. Eu estou falando de profeta que lhe leve a palavra, que lhe leve a doutrina dos apóstolos, para com que a palavra de Deus seja estabelecida novamente em sua vida, não nas igrejas. Porque a igreja, as pessoas não sabem nem o que significa no grego eclesia, o chamado para fora. Você vê? Natanael estava ali, se sentindo bem, rogando ao Senhor debaixo de uma figueira. Mas venha, Natanael, e veja, confira quem é o Senhor. Não ficar no conformismo. Você vê, meu irmão, minha irmã, eu não estou pregando aqui ainda, nem orei, e é porque as coisas vêm vindo e eu tenho que relatar para o povo. Não posso deixar o povo perdido. Você veja que Natanael vindo, saiu da condição de conformismo dele de estar ali na figueira, debaixo de uma figueira, que aquilo não era o bastante, mas foi enviado um mensageiro a ele, que foi Filipe. Então, Filipe disse: é melhor que você venha e veja. Veja, Natanael, veja com seus próprios olhos se isso não é assim. Então, meu irmão, minha irmã, o chamado para fora não está preso a uma denominação, a uma placa de igreja, ao que um líder estabelece e diz que ali é certo e pronto e acabou. Não. O chamado para fora, os que não estão conformados de estar preso em quatro paredes, eles preferem fazer o quê? Vim ver. Porque a doutrina dos apóstolos e dos profetas foram rasgadas. A Igreja Católica foi quem fez isso. Como? Se você pegar um irmão católico ou uma irmã católica de 70 anos, 80 de catolicismo ou até mesmo 40 anos servindo no catolicismo, por mais pura e sincera que ela esteja ali ou ele esteja ali, fundamentado na sua igreja, não perde uma missa, às 5h30, 6 horas da manhã está lá, mas se você perguntar a ela ou a ele, vem cá, até o ano 100, a Igreja Católica batizava só em nome do Senhor Jesus Cristo. E por que isso mudou? Se você fazer esta pergunta para qualquer católico ou católica, pessoas de fé, as suas imagens lá de escultura, eles vão dizer: eu nunca ouvi falar sobre essas coisas. A Igreja Católica rasgou. Por quê?
envolveu-se com a política. E como a Bíblia traz relato lá no livro de Apocalipse, que ela é a grande mãe, a grande prostituta, mas essa prostituta ia pôr filhas para fora e colocou, que saiu lá já a ponta de lança começa por Martinho Lutero. Lutero morreu católico. Lutero, ele morreu um católico. Ele não queria, ele não desejava mudar a Igreja Católica. Ele queria restaurar a Igreja Católica. E restauração é diferente de uma grande mudança. E é o que está acontecendo hoje com as pessoas. As pessoas estão sendo restauradas com uma filosofia, com a ideia, com a história de homens que estudam teologia, que estudam grego, aramaico, hebraico e ficam todos entusiasmados e entusiasmadas, encantados com a história de um pregador que sabe falar polidamente, fino, como uma serpente que sabe trazer tudo bem do seu jeitinho. E quando pega, alcança a mente de muitos, de algum, e não consegue escapar mais, porque já está preso à doutrina das suas denominações. Você veja, eu vou trazer uma clareza aqui, eu não queria trazer, mas eu vou trazer agora. Vocês provavelmente estão sendo dignos disso. Veja que quando você pergunta a um irmão ou uma irmã de que igreja elas são, o que é que de que meio ela pertence, elas dizem: eu sou membro da igreja tal. Pois eu vos digo, um filho e uma filha de Deus não é membro de uma denominação qualquer. Ela ou ele é membro do corpo de Cristo. E quem é que trouxe isto? Ideias de homens trazendo coisas para com que mantenham o povo, coitado, aprisionado, já ali, fissurado, e não tem tido de tomar coragem e vir, veja. Já pensou se Natanael ficasse ali, dizendo, o assunto não é este aqui, Natanael ficasse ali, não, Felipe, eu sei, você está falando de um Messias, de um Cristo que nós esperamos, estamos aqui na fé esperando, mas eu estou descansado debaixo dessa figueira. Eu fico aqui nas minhas campanhas de oração, eu fico aqui buscando ao Senhor. Você veja que Natanael não ficou acomodado com as campanhas que ele fazia debaixo de uma figueira. E Natanael não estava errado, ele não estava mal, ele estava na esperança, aguardando a vinda do dia do Senhor que profetizou lá o profeta Isaías. Mas Felipe disse: venha e veja com seus próprios olhos. Então eu te convido, domingo à noite, você vir e ver Santa Ceia, mesa com o Senhor, pão sem fermento e vinho e o lava-pés. Amém? Vou orar aqui, dando início a esse trabalho. Grande Deus, Pai justo, estou aqui, Pai. Obrigado por esta oportunidade. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã. Abre o entendimento dela, abre o entendimento dele. Ajuda, Senhor. Abraça com a tua misericórdia aos que crê. Ajuda aqueles que não crê. Ajuda os amigos, ajuda os inimigos. Liberta e transforma para a honra e glória do teu nome, e que ele possa soltar das condições de um conformismo debaixo de um templo e vir e ver que devemos estar debaixo da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Obrigado, Senhor, por este dia. Ajuda-nos, esclarece a tua palavra e me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs,
Eu quero ler aqui no livro de Coríntios, capítulo de número 10, Coríntios o quê? Desculpa, Romanos 10, verso 12. 12, 13 e o 14. Onde diz a palavra mencionado por Paulo. Porque não há diferença entre os judeus e o grego. Porque um mesmo Senhor de todos, ricos, um mesmo Senhor, não um mesmo senhores, para com todos, e que invoquem o seu nome, não os seus nomes, viu? No plural não, é no singular, e que invoquem o seu nome. Invoque o seu nome no batismo, invoque o seu nome para ser libertado, para ser liberto, para ser transformado. O nome do Senhor, e será salvo. Agora o versículo 14. Como, pois, invocarão aquele a quem não crerem? E como crerão naquele de quem eu ouviram e não ouviram, senão a quem pregue? Está aqui a tua palavra, Senhor, ajuda-nos. Você vê o que Paulo fala? Ele começa a tratar com a igreja de Roma, porque já estava vendo ali uma dissensão, os judeus achando-se o tal, só que ele disse que o mesmo Deus dos judeus era o Deus do grego. Somente crer. O grego só precisava crer. Porque a nação de Israel, os judeus, nós sabemos que são nação escolhida. Mas quando o Senhor Jesus Cristo resolveu salvar-nos, gregos, está falando de pessoas gentílicas, dando ênfase, abrindo, escancarando porta para com que todos que aquele crê em seu nome, não nos nomes, será salvo. Então Paulo começa a tratar e falar, porque não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos, e ricos, de rico também ele é, para com todos os que invocam, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor, você veja aí, porque meu irmão, minha irmã, o que nós devemos prestar atenção é uma coisa, e que eu sei e contemplo bem, no meu tempo de ministério que tenho, desde de novo convertido até chegar ao quadro que cheguei hoje, eu passei por muitas dificuldades, não vim ser aqui ser pastor de qualquer forma, sem nunca ouvir um mestre, sem nunca ouvir um pastor, sem nunca ter feito até... Eu dei início até estudo de teologia, porque a igreja, a Assembleia de Deus pediu para isso e eu já era um pregador assíduo na Assembleia de Deus, então tive que entrar nesta linha. Mas quando eu ouvi de um líder, um ensinador, um professor da escola de teologia, falando a respeito da Trindade, você veja que ele começou explicando acerca da Trindade, disse que é como uma onda que na mesma hora que está alta, depois baixa, e as pessoas se levantam contra o trinitarianismo, só que não tem como vencer. E aí ele deixou um ponto cair no ensino dele, que eu prestei atenção e nunca me esqueci disso. Foi quando ele disse, realmente na Bíblia não temos escrito a palavra Trindade. Aquilo ali foi o bastante para mim, para eu pegar da fim todos os livros, todas
as papeladas de coisas que eu estudava, estava analisando. Foi o bastante o professor de teologia dizer que realmente na Bíblia não tem escrito a palavra Trindade. Aquilo soou bem ao meu espírito, porque eu estava dando início ao estudo de teologia, achando que estaria mais perto das Escrituras. Quando eu vi, somente não quis nem saber dos demais coisas que ele deu início lá, ele e outros professores, porque você vai passando por equipes de professores de ensinamento, cada um na sua linha. E quando ele disse que realmente ele deu a explicação dele, porque um teólogo ele sabe, ele tem várias pernas como uma árvore cheia de raízes, ele sabe escapar de perguntas que você fizer. Mas o segredo não é o homem estudioso escapar da pergunta que você fizer. O segredo e é o que está faltando em muitos irmãos e muitas irmãs, é ler, conferir, como fizeram os irmãos, se eu não me engano, os irmãos de Bereia. A Bíblia fala que os irmãos de Bereias ouviram Paulo e ia conferir nas escrituras se isso era assim. Então, eu ouvindo o teólogo, quando ele disse que isso não está escrito na palavra, a palavra Trindade, foi o bastante para não querer ouvir mais este homem da fim. Em toda a literatura, todo o livro que eu tinha, eu dei fim, não quis saber mais, porque eu não estou compromissado com ideias de homem, de jeitos que eles venham dar para a Bíblia. Eu não estou aqui para ouvir um pastor de qualquer denominação que seja e me explicar acerca de qualquer coisa e trazer a solução para um pão com fermento. Eu não estou, se a Bíblia não está escrito, eu prefiro rejeitá-lo. Crê, meu irmão, crê, minha irmã, no Senhor e invocá-lo para ser salvo, é isto aí. É isto aí, nada mais, nada menos. Crê no Senhor para ser salvo. E então Paulo está explicando aqui, não há uma diferença do Senhor dos judeus para o grego. Então eu estou falando aqui com pessoas gentílicas, pessoas do Brasil, são pessoas gentílicas, pessoas dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia, da China, da Inglaterra, de todos os países aqui, tirando Israel, são pessoas gentílicas, povos de muita gente, mas tem que crer no Senhor. Então os homens trouxeram as suas argumentações. Por que mudaram, como eu acabei de dizer agora há pouco, a respeito da Igreja Católica? Até o ano 100 depois de Cristo, você que é evangélico aí há muito tempo, há 30 anos, até 35 anos, 20 anos ou 15 anos, não sabia disso, até o ano 100 depois de Cristo, a Igreja Católica batizava em nome do Senhor, este Senhor aqui que Paulo fala no livro de Romanos 10, capítulo 13, invocar o nome do Senhor para ser salvo. No batismo, a Igreja Católica batizava assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas envolvendo-se com Constantino, com grandes ideias e política envolvida pelo meio, homens modificaram para trazer um arranjo amarrado de arames, de ideias, de enfeites, de pinturas, para trazer um trinitarianismo, um três deuses para vocês adorá-lo. E eu sei que você falar desta coisa, você hoje é tido como herege, mas a Bíblia está aqui. Uma certa feita eu me deparei com isso, com um grupo de evangélicos no meu trabalho em 2014, e graças a Deus em 2014
Eu já não cria mais no Deus triuno, no trino Deus, porque recebi bem. E aquele homem, de modo ou de outro, mestre da teologia, quando ele disse no ensinamento, ali onde eu estava tomando, que realmente na Bíblia não tem ensino a palavra trindade, aquilo dali foi o bastante para eu me alegrar no Senhor e ficar com a palavra. E depois que eu resolvi ficar com a palavra, 8 anos experimentando e tomando pão de Santa Ceia com fermento, chamando o corpo do Senhor, que Paulo fala aqui, o que invocar será salvo, e não tem como você, irmão, irmã, amigo e amiga, ser salva, trazendo para a sua vida. Eu sinto muito lhe decepcioná-la neste momento, pode me ter como herege, eu ainda prefiro assim, ficar com a seita de Paulo, porque Paulo também na sua época, como pregador, foi chamado de heresia, o homem da seita. E será que você do outro lado aí, amigos e amigas, irmãs e irmã, creria verdadeiramente em Paulo? Hoje falar de Paulo dentro dos tempos é muito fácil, narrar a sua carta e negar pontos aqui que ele fala, como ele disse lá também, em uma das suas cartas, que não é lícito que a mulher abra a boca na congregação. E você vê hoje o quê? O quadro conforme Paulo deixou em suas cartas, ou a igreja agindo de maneira diferente? Você vê? Será que não está havendo uma incoerência nas igrejas que fala que crê no Senhor e que invoca o nome dele para ser salvo? Será que esse gentil, povos de toda a gente, não se encontra atrapalhado na fé? E eu quero deixar aqui logo claro para você, meu irmão e minha irmã, não fique pensando que às vezes quando eu me importo pregando de uma maneira rígida, forte, é porque eu estou zangado, eu estou nervoso, não, é minha maneira mesmo de ser, porque um homem de Deus, quando está preocupado com o quadro de uma igreja, de um povo, a igreja que eu estou falando não é essa parede não, as pessoas que estão distanciadas de Deus por homens que não pregam a verdade e que estão estabelecidos debaixo de um espírito de engano, não é quer dizer que eu estou enraivado, indignado e que você pode até tomar um susto e dizer que marca de pregador é esse? Ele tem uma maneira muito agressiva, explosiva de mencionar a palavra de Deus e não é assim. Eu tenho ouvido grandes mestres e doutores que falam tão bonitinho que me dá até sono, eu durmo consolada com as histórias que ele conta, é som fino para os ouvidos deles e delas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, trazendo para o tempo agora mundano e político. Se você ouvisse, por certo, Collor de Mello, ex-presidente, e Enéas Carneiro, por certo, muitas pessoas abraçaram aquele jeitinho manhoso de falar, aquele jeitinho arrumado de organizar a palavra, e muitos caíram na conversa de Collor de Mello, pois ele tinha aparência e tinha palavras sábias para lhe convencer, ele sendo ladrão e dizer que o roubo quem fez foi você, e ainda as pessoas aplaudiam, pois o grito de Enéas desesperado, que muitos tinham ele como louco, um alucinado que não sabia o que estava falando, era o grito de um homem que estava desesperado vendo a nação brasileira afundando, descendo para a lama, e ele sabia que nas suas mãos podia ajudá-lo, então ele dava o seu grito e as pessoas tomaram ele como um alucinado, enquanto a serpente
conversava com jeitinho, bonitinho e tomou a cadeira do poder e desgraçou o Brasil. Então, por isso que eu estou trazendo aqui, se nós formos recordarmos neste momento, trazendo a história do profeta Noé, eu acredito que o desespero de Noé era notório como Etel de Enéas, vendo a pessoa partindo para o abismo, porque Noé ele podia ver o quadro que o mundo ia estar, o caos que ia acontecer no tempo do fim de Noé, e ele tentando por 120 anos alertar as pessoas, e não pôde fazer nada, mas para um homem de Deus que tem compromisso com o Senhor, não se agrada com este quadro das pessoas tá metendo os pés pelas mãos e falando que é tão espiritual, mas quando apresenta as escrituras sagradas o nega. Você vê, meu irmão, minha irmã? Então não fique... Eu sei que ninguém nunca deu nota, ninguém nunca falou nada, mas eu sei, aqui eu não tenho crido, aqui eu não tenho servido e sei pensamento de pessoas do outro lado. Para que aquele desespero todo? Porque você, meu irmão e minha irmã, está em um quadro mau por rejeitar a doutrina dos apóstolos e dos profetas. E Deus deixou uma promessa lá no livro de Amós, que ele não deixa, ele traz revelação sobre os apóstolos e os profetas. E você vê, eu espero estar beliscando nesta hora a sua consciência, você sabe que o quadro cristão, que menciona ser cristão entre aspas, não está bem. Você mesmo vai lá, vem cá e não está bem. Estes poucos dias estive conversando com um casal evangélico e eu trouxe o quadro como estava a igreja. Eles até disseram que eu não de nada estava trazendo de engano e eu perguntei-lo: você está pronto ou pronta para sair desta igreja? Disse: eu não largo a minha igreja por nada, mas você vê logo a história vindo, o grande sofrimento que tem passado, líderes religiosos pisando nos pequenos, pisando neles e dando ênfase a outros, os seus escolhidos, como a jovem que eu dei ênfase a ela, e chegou a Neomã aí, uma jovem, e cantou contra a obra dos fariseus. Ela fala que eles têm os seus escolhidos, líderes, a sua cúpula de engano ali, e as pessoas só servem hoje na igreja como massa de manobra para usurpá-lo. Ô meu irmão, minha irmã, eu não estou lhe chamando para minha igreja não, mas que pelo menos, vós despertá-lo e criais em todas as escrituras. Será que os irmãos de Bereia, que eram irmãos também que não eram judeus, eram irmãos de gentílico, conferia, ouvia Paulo pregar, ouvia a mensagem de Paulo na sua época e conferia se isso era assim mesmo? Você tem conferido, meu irmão? Você tem conferido, minha irmã? Você tem conferido, meu amigo e amiga? Você precisa entrar no quadro da conferência. Veja que eu contei logo há pouco a história de Natanael. Natanael não estava no conformismo, só não ficou descansado debaixo do pé da figueira. Houve um mensageiro que teve até a ele e disse: vem e veja. Natanael estava clamando. Estava debaixo da promessa do profeta Isaías, esperando que o Senhor venha, e o Senhor já ali. Se eu disser que Jesus já veio aqui, para muitos, até da denominação Mensagem, então todos, infelizmente, guias cegos, também nem creem nisso. O povo de Israel
os judeus, os fariseus, os herodianos, os escribas, não estavam esperando Cristo na sua época? Estava ou não estava? E o Cristo já estava lá ou não estava? Mas quem pôde anunciar o Cordeiro que tinha o pecado do mundo? Quem podia? Foi aqueles que estavam ali clamando no templo de Salomão e que cuidava de toda a aparência da parede, que vendia, fazia da porta da igreja de negócio? Ou foi um profeta chamado João Batista no deserto que pôde vê-la e dizer: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? E você vai dizer a mim, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que se neste mesmo tempo, você mencionando ou dizendo que é filho ou filha de Deus na sua época, você creria naquele homem simples? Um camponês? Uma pessoa que não passou pela teologia, pelo estudo dos mestres e doutores, que tinha muitos, Gamaliel estava ali, que foi o mestre de Paulo. Como é o nome dele, Deus? Eu esqueço. Anás estava ali também. Caifás estava ali também. Nicodemos, doutor e mestre de divindade, todo conhecimento dos pergaminhos e dos profetas, estava ali. Mas não pôde ver o Senhor na terra nos seus dias. Ou vai alguém aí mencionar que eu estou falando bobagem? Estou sendo um antibíblico? Como eu gostaria que aparecesse esse raçudo ou esta raçuda. Até hoje não apareceu nenhum. E os que vieram já conversar comigo aqui não obteram sucesso não. Porque vem com a história da Bíblia toda desalinhada, toda desorganizada. Você sabe, você está conversando com um evangélico, com os que dizem ser cristão, e você parece que está vendo uma cama dentro de um banheiro? Você já parou para pensar? Você está conversando com um evangélico e vendo um fogão dentro de um quarto? Será que isto não está vendo uma grande desorganização dentro desta casa? Você encontrar um sapato na cozinha? Você encontrar os mantimentos, o armário de cozinha dentro de um banheiro? Será que não está vendo uma desorganização cristã? Eles falam até da Bíblia, eu sei que falam, eu sei que eles pregam, eles gritam, eles fazem hoje suas pataguaiadas que parecem mais um palhaço, e com sua ridicularização serve de escândalo para muitos incrédulos por aí. Por quê? Porque não crê na doutrina dos apóstolos e dos profetas, meu irmão e minha irmã. Paulo, quando ele aprendeu aos pés de Gamaliel, mestre em divindade, mestre em doutorado e mestrado, bacharel em teologia, na época, Paulo não pôde ter Deus, não, o seu nome não pôde ser mudado. Seu nome era Saulo como mestre, como aprendizado. Seu nome era Saulo quando servia ao Senhor. Seu nome era Saulo quando perseguia aqueles que verdadeiramente preferiu crer na palavra do Senhor, crer no Senhor, não nos senhores. Então Saulo na condições de Saulo, com toda a sua mente cheias de letras, de doutores, de pergaminho, e mestrado e doutorado em bacharel de teologia, cheio de hermenêutica, de homilética e etc, 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 tanta coisa.
que esses homens trazem, que é só gasto. Eu gastei muito dinheiro para dar início à escola de teologia, muita literatura e tudo caro. Isso é uma técnica para lhe afastar de Deus e você dar ganho a eles. Porque você não vai dizer a mim que um bacharel desse em teologia tem capacidade de maneira alguma conversar com Pedro, um analfabeto pescador. Mas não tem capacidade mesmo. Pedro, como é isto? Pela prática que está a igreja. Nós sabemos que toda uma igreja estabelecida há uma ordem, uma liderança, há uma coisa, um estudo, uma coisa, e eles mesmo levantam mulheres a pastora, eles ungem homens, ungindo mulheres a pastora, e Pedro poderia conversar com um mestre, um doutor em bacharel de teologia hoje e dizer: aonde foi que o meu mestre, o Senhor Jesus Cristo, ensinou isso? E aí ele vai vir com o argumento dele de serpente e dizer: mas Pedro, quem é tu? Tu negaste o nome do Senhor 3 vezes. E Pedro dizia a ele: por certo neguei sim, e não nego que neguei, mas me arrependi tanto que o Senhor viu, assistiu, acompanhou, contemplou o meu coração, e dizer que sobre este homem ele edificaria a igreja, que era receber o Espírito Santo, não receber letra de doutores e mestres, não. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, você veja, você ouça, veja bem. Eu sei que muitos doutores têm conversado bonitinho. Eles conversam como um colo de mel. Qualquer pregador que você vê aí conversando bonitinho e trazendo uma forma, um jeitinho para com que você seja abençoado, e eu já ouvi eles pregando e falando, pregando não, na verdade são uns contadores de história cheio de buracos que ele deixa, um bocado de lacuna com a palavra de Deus. Tem uns que nem a palavra de Deus lê, nem menciona, na conversa deles é que teve uma revelação, que nem dormiu essa noite, que Deus mandou, incomodou ele para trazer falsos mestres e doutores, trazendo a você o engano. Eu estava ouvindo uma certa feita, não é querendo falar aqui, eu nem gostaria de estar nesse quadro, de estar mencionando isso, mas eu estava ouvindo em uma rádio, uma certa feita, um pregador, e ele levantou uma campanha na sua igreja. Eu não vou dar o nome da igreja, mas vou dar um pedaço dela, chama Bênção. Quando você lembrar de bênção, aí você pega e junte as peças e você vai saber qual é a igreja. Então ele estava ali falando acerca da palavra e com suas campanhas. E quando ele pegou e disse, entrou na casa da dona de casa, do dono de casa, através das rádios, e disse: meu irmão, minha irmã, amigos e amigas, nós estamos aqui com a campanha na nossa congregação. E quero dizer a você que se você tem um guarda-roupa ainda com a porta amarrada de arame para não cair, isto é um demônio na sua casa. Isso foi palavra do pregador. E você está pensando que é pregador e tem 20 anos, 30 anos só? Homem de mais de 40 anos no evangelho. E ele continuou mencionando e ouvindo aquilo, ele trazendo que se você está com um fogão de 4 bocas ou 6 bocas e só está funcionando 1 ou 2, isso é um demônio naquele equipamento do fogão. E aí ele continua razoando-se, falando besterol terrivelmente, falando para as pessoas na rádio, dizendo: se você tem o seu sofá que está com o pé quebrado e ainda com um bloco de baixo escorando, isso é um demônio. E ele disse: venha para nossas campanhas, nós estamos com a campanha
de oração aqui forte, traga a sua contribuição, não deixe de trazer ou deposite. Aí começou a mencionar os Pix dele lá, e é disso que o povo gosta, e é disso que eles merecem, porque um homem com espírito de engano sabe que uma casa de uma pessoa fraca, uma pessoa de dificuldade financeira e que ganha esse salário de miséria que os governantes dão aí, é difícil ter geralmente um guarda-roupa perfeito, um sofá perfeito, uma cama perfeita, uma televisão perfeita. Eles sabem, mas qual é a técnica que ele usa? Collor de Mello, o presidente, o ex-presidente. Técnica para você se assustar e dizer: meu sofá está precisando de outro. Parece que Deus está usando aquele pregador mesmo e trouxe revelação. Vou levar minha oferta para com que Deus me abençoe e eu compre outro sofá. Isto, meu irmão, é um demônio que está falando através da rádio. A rádio aí que eles pregam, trazendo susto às pessoas. Imagine se esse mesmo homem que disse que você que tem um fogão com a boca ou duas bocas só funcionando é um demônio. Se ele se deparasse com o Senhor Jesus Cristo assando um peixe à beira-mar em uma brasa, por certo ele diria que aquele mestre era um endemoniado. Como é que está baixado junto com Pedro e João ali, assando um peixe à beira-mar, num meio de carvão? Isso é coisa de um pregador, de um mestre fazer uma... Por certo, esse endemoniado diria que Jesus Cristo, quando falou para um jovem que disse que queria o segui-la, e Jesus Cristo disse: olhe, os lobos têm o seu covil, os pássaros têm o seu ninho, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde declinar a cabeça. Por certo, esse pregador desta certa denominação ia chamar de Jesus Cristo de um pobre, miserável, endemoniado. Como é que pode crer em um homem desse, seguir um homem desse que disse que não tem nem lugar onde declinar a cabeça? Você vê? E é esses tipos que vocês têm dado tanta credibilidade por não conhecer a palavra, a escritura sagrada? É esse tipo, essa marca, essa classe de pessoas que estuda lá, um estudo enviado do inferno para desclassificar as pessoas que têm necessidade e dizer que é um demônio porque a pessoa só está com um fogão funcionando em duas bocas? E quem disse que o demônio se apossa de materiais, de parede? Ele se apossa de pessoas, e por certo estava se apossando daquele mestre líder e estava preocupado que pessoas fossem para sua igreja pela dificuldade que ele sabe que o pobre tem. Se eu visse ele agora mesmo, por enquanto, eu me mudei agora há pouco, eu estou sem guarda-roupa no momento. Eu tinha um guarda-roupa, só que a dificuldade para desarmar, armar de novo, não tive. Eu peguei, quebrei tudo e joguei fora. O guarda-roupa estava todo bom, mas breve comprarei. Mas imagine eu se fosse um alucinado, um atrapalhado, um osurento de plantão, ouvindo um mestre desse dizendo: olha, Deus está usando o homem, eu estou sem guarda-roupa no momento, é um demônio que está na minha vida, deixa eu fazer logo o depósito e ir lá para a campanha dele para com que Deus entre com providência com o meu guarda-roupa. Isso é demônios. Porque eu lhe digo que Deus não tem nada a ver com sua situação financeira, Deus não tem nada a ver com o seu casamento, Deus não tem nada a ver com o seu carro, com suas mansões. Deus quer alma que se converta, arrependa-se do seu mal e vá a Ele e creia no Senhor, porque o Deus que é dos israelitas é o Deus dos gentios, dos gregos, baiano e brasileiro por aí. Amém? Louvado seja o Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, pare de estar ouvindo esses falsos líderes,
e eu estou pronto aqui qualquer hora. Você conhece o seu pastor? Ele tem dado jeitinho para o pão de padaria que ele tem lhe dado, o quisuque de uva. Traga ele até a mim, se você conhece algum, para conversar comigo frente a frente, para ver se ele tem raça. Pois eu não vou botar nada na palavra, mas o que ele botar será arrancado, porque eu estou debaixo da unção dos apóstolos de um profeta, William Marlon Branham. Pesquise lá. Eu vou ler aqui uma mensagem dele, do profeta William Marlon Branham, o 6º selo, num parágrafo 333. Verdadeiramente só quero dizer isto: o mundo inteiro, como Isaías aqui, como uma mulher parturiente. Parturiente quer dizer está no parto, dores de parto. Toda criança está com dores de parto. O que é toda esse gemido e dor de parto? Como uma mulher que está para ser mãe, a própria terra é a natureza. Aqui o profeta está dizendo que o mundo está em dores de parto. E quando está falando de mulher, está falando de igreja. Que o Espírito Santo está fora. No livro de Apocalipse, quando está ali escrito dizendo: eis que estou à porta e bato. Eles usam o argumento dizendo para você que é a porta do coração, mas Deus quer entrar na igreja e está fechada para ele. E ele não pode entrar na igreja onde não está compromissada com a palavra, só fala dela, só lê ela, só diz sobre ela, só conta a história, só tem a palavra como história. E a palavra de Deus não é história, irmão e irmã. É verídica, é real, e isso pode estar vivo e viva dentro de você. É somente crer e recebê-la. Então, por isso que está em dores de parto, você vê, irmãos e irmãs, um gemido inexprimível e fica questionando a Deus, porque Deus não tem lhe ouvido, não tem lhe assistido, não tem lhe contemplado do trabalho e tudo e feito que ela tem feito, ele tem feito, que Deus é esse, as campanhas danadamente que ela segue e vai indo, e tudo indo de contramão só porque o mundo se encontra em dores de parto por rejeitar as escrituras sagradas. Vamos lá. Ora, esta cidade aqui, temos parágrafo 334, o 6º selo. Ora, esta cidade aqui, tomemos nossa própria cidade, quando os cervejeiros, as prostituição, as imundícias, o refúgio como qualquer outra cidade. Você vê? O profeta aqui, o William Marlon Branham, falando no seu relato, no 3º selo, não, no 6º selo, ele diz que a cidade dele, lá, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América, os cervejeiros já existia nesta época e estava trazendo vômito para o mundo. A natureza chora e por isso você vê muitas casas, muitas famílias sendo devoradas por lamas, por águas, por árvores, destruição, porque a natureza geme, o homem tem sido mau, destruidor, não tem tido fé o suficiente, as igrejas não têm ajudado as pessoas em nada para estar perto de Deus e o mundo e a terra se alegrar com ele e Deus contemplar suas vidas. Ora, creio que Deus se sentirá melhor olhando para cá, da maneira como ele tinha feito 1000 anos atrás. Olhe, quando olhei a escova, não tinha água, represa. Olha, não tinha água represa. Os homens não tinham aprendido a água era livre. Não tinha represa. Cadê aqui, Deus? Não tinha enchentes, não tinha
pecado no vale, o búfalo passava por aqui e os antigos Cherokees, que é os índios, caçava e ganhava a vida decentemente. Não havia dificuldade de modo algum. Você veja o relato do profeta William Marlon Branham trazendo no sexto selo, que não tinha represa, não tinha ideias de homem. Hoje nós pagamos água, pagamos luz, tudo técnica do homem para zupiar, quem é o dono, o autor da água, quem é o autor da vida, quem é o autor do vento. E nós pagamos uma coisa que não pertence ao homem só porque ele veio com a ideia de fazer tubos, enterrá-los e trazer água corrente, aí uma água que nós já bebemos e bebemos mal, que é tratada com cloro. Você sabe para que serve cloro? Não é para trazer clareamento ao branco, e nós bebemos isso e ainda estamos de pé? Porque Deus sabia que a terra estava em dores de parto e que o homem, maquinadores do mal e pessoas estão representando a igreja, que podia ser um bom exemplo para as dores de parto que estamos atravessando, crianças sendo amaldiçoada, oferecida a sacrifício, crianças passando fome, dificuldade, às vezes alguns lunáticos. Ainda a culpa a Deus disso é você mesmo, o homem miserável que somos e não temos compaixão do nosso próximo. Quantos ricos estão aí evangélicos e pessoas na sua própria igreja passando fome por dificuldade? E ele vai acrescentar o que às pessoas? Que ela não tem fé o suficiente, que ela não tem sido dizimista, não tem dado a sua oferta com amor, com o coração aberto, por isso padece demônios, dizendo que está tomando conta da igreja, amantes de si mesmo. E depois quer se levantar contra a jovem Noah, sei lá o nome dela. Vou orar finalizando, que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam, meu irmão, minha irmã, crer na palavra de Deus. Não creia em mim, não. Não creia na congregação chamada Tabernáculo do Sétimo, Trombeta do Sétimo Anjo, não. Faça como os irmãos de Bereia, que era povo gentil, mas quando ouvia Paulo mencionar acerca da palavra, ia conferir se isso era assim mesmo. Amém? Deus abençoe a cada um. Grande Deus, Pai justo, obrigado por esta oportunidade. Abençoe e ajude o irmão, a irmã inscrito no canal, aos amigos, às amigas. Ajuda os inimigos, Senhor. Derrama o teu colírio. Ó Pai, nós sabemos que estamos em dores de parto na terra agora. Os homens e as mulheres não podem confiar na política, não pode confiar nas redes sociais, não pode confiar nas mídias, não pode confiar nos doutores, não pode confiar na cristandade, na igreja, Senhor. Oh Deus, guia o teu povo, que ela e ele venham tomar coragem que o servo do Senhor, Natanael, tomou de ver a quem era o Cristo que Filipe estava vos apresentando. Saiu das suas condições de achar que ali estava bem estabelecido debaixo de uma figueira, mas Filipe convidou, e eu convido esta igreja a ter um encontro real com a palavra de Deus, crendo na doutrina dos apóstolos e dos profetas, e se estabelecendo assim, por certo se cumprirá aquilo que o apóstolo Pedro deixou lá em Atos 2:38. Arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e vos recebereis o dom do Espírito Santo. Ó Deus, obrigado por esta oportunidade
e abençoa a minha casa, a minha família, os irmãos e irmãs que oram por mim e ajuda e abençoa também aos que não oram. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Amém.